Para mim tá joinha. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cristiane Zamari, coordenadora de Defesa de Políticas para Pessoa com Deficiência do município de Santos. Vou me autodescrever em primeiro lugar. Sou morena, cabelos longos e lisos, com algumas luzes. Estou usando uma camiseta preta, uma jaqueta e estou com um batonzinho aqui para tirar a palidez do inverno. Paty, pode se autodescrever, depois a gente continua, por favor. Sim, eu sou Patrícia Almeida, sou uma mulher, estou com o cabelo preso, estou com uma luz estourando na minha cara, é isso, Cris, ou não? Porque às vezes, em alguns momentos. Não sei resolver isso. É isso, também estou com aqui batomzinho. No Insta você está ótima, no Insta que está acontecendo. Pois é, no Insta que está essa saturação, enfim. Uhum. E você se autodescreveu, desculpa? Já, ok. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto de utilidade pública, na verdade, né? Primeiro eu quero falar que eu estou feliz de estar aqui também no Facebook com acessibilidade em Libras, né, para as pessoas que precisam dessa ferramenta, né? Dizer que eu venho compartilhando o conteúdo, estou olhando para as duas telas, tá? Vocês não estranhem. Venho compartilhando desde o início da pandemia pela CODEP, que é a coordenadoria que eu faço parte, conteúdos de relevância que tem a ver com os direitos das pessoas com deficiência e também tem a ver com os direitos de todos, universais, né? Justamente para a gente poder compartilhar cada vez mais conteúdos nesse momento em que estamos todos em isolamento, pela nossa ferramenta que é a rede social nesse momento, que é o que temos, né? Então, cada vez mais a gente está buscando aprimorar pela coordenadoria ferramentas de acessibilidade para poder compartilhar e atingir um maior número de pessoas possível, né, que possam se beneficiar desses conteúdos. E isso vocês podem encontrar na minha página, tanto do Face como do Instagram, desde do mês de março. Estamos também com a página da Central de Libras. E, bom, vamos lá falar agora sobre o que a gente o tema de hoje, né? Eu quero primeiro agradecer, né, a presença da Patrícia Almeida, que é uma pessoa, para mim, ímpar, que me ajuda desde a minha gravidez com o Bernardo, né? Ela é mãe da Cecília, da Luísa e da Amandinha, que tem síndrome de Down, e ela me encontrou quando eu estava grávida do Bernardo, e eu já tinha esse diagnóstico na gravidez, e desde então vem me ensinando e me inspirando muito, aí com tanta agilidade de ações, fico até impressionada. Essa pessoa é uma máquina, ela não para, mas é uma máquina cheia de sentimento, cheia de amor, que é o mais importante, e vem ajudando muitas pessoas, né? E a Paty, além disso, é mestre em estudos da deficiência, ativista pela comunicação para todos, né? E eu costumo dizer que tudo isso que ela vem trazendo, né, tem um significado, agregar. Um dia eu cheguei lá no Movimento Down e a Bianca deu esse adjetivo para ela, eu falei, é isso, você definiu a Patrícia, ela é agregadora. E por isso que eu chamei você hoje, Paty, aqui, para a gente poder falar sobre comunicação simples, justamente porque a gente está usando meios de comunicações hoje para poder propagar conteúdos de relevância e a população terem acesso à informação, né? E o tema de hoje, então, é a linguagem simples nas informações de utilidade pública. E ela acaba de lançar, nesta manhã, pelo Movimento Down, de linguagem simples, né? Entre outros presentes aí, como a cartilha Eu Me Protejo, que também está em linguagem simples, que é da autoria dela. Paty, mostra aqui. Você está tentando mostrar na tela? Isso aqui, para nós. Aê! Eu tive que tirar o celular de perto do computador para não dar microfonia. Então, vou ter duas câmeras. Uma aqui. Ah, tá ótimo. Já melhorou bastante. E aqui no Face.
E o guia é gratuito, como tudo que a gente faz no Movimento Down, está lá para baixar, você pode baixar em PDF, mandar por WhatsApp, enfim, espalhar, porque todo mundo precisa de comunicação mais simples, né? A gente precisa de termos mais acessíveis para todo mundo. Principalmente na nossa área jurídica, né? Porque o juridiquês que a gente costuma usar não é uma linguagem familiar à população em geral, só quem realmente está envolvido com o direito, né? E quando a gente fala de direitos, a gente também tem que garantir acesso a essa informação de forma adequada, né? Através de uma linguagem simples, né? Então, o tema de hoje é a linguagem simples nas informações de utilidade pública, e depois, na verdade, me apresentando para os grupos virtuais e levando para o Movimento Down como colaboradora, né, e me apresentando para tanta gente linda e aumentando essa rede cada vez mais, eu me senti até na obrigação de estar levantando esse tema com você. Para mim, hoje é um momento muito histórico, muito importante, assim, que vai ficar marcado. E estou feliz de você estar lançando hoje esse guia para poder continuar aí essa jornada para tanta gente que precisa, tá, Paty? Então, bom, a gente vai falar do acesso à informação, que é um direito de todos, é um direito fundamental, né? Se a gente está falando de uma sociedade democrática, que é o modelo que a gente vive hoje, a gente precisa falar dessa garantia do acesso à informação na Constituição Federal, no nosso artigo 5º, no nosso artigo 37, no nosso artigo 206, e também vai falar sobre o artigo 9º da Convenção, que garante, né, esse acesso em igualdade de condições. Não só o acesso à informação, né, mas em igualdade de condições à informação e comunicação para todos, né? Quando a gente fala em acesso, a gente já pensa logo em acessibilidade. Acessibilidade, a gente sempre se remete à acessibilidade física, arquitetônica, urbanística. Parece que sempre a primeira coisa que a gente pensa é nisso. Mas a acessibilidade comunicacional, que é o que a gente vem falar hoje, ela é muito importante para a gente poder ter acesso a todas as outras formas de acessibilidade, né? Inclusive através da acessibilidade atitudinal. E uma comunicação acessível, né, para prover maneiras para a pessoa conseguir se comunicar, desde crianças a adultos, numa sociedade, se faz de suma importância, né, Paty? E com isso temos até a comunicação alternativa, né? Várias formas aí de comunicação encontradas para a gente poder passar uma linguagem de acordo com as necessidades de cada pessoa. E falando em linguagem simples, eu acredito que exista, na verdade, uma linguagem praticamente universal, de acesso para todo mundo, né? Independente se a pessoa tem deficiência intelectual ou se a pessoa não tem alfabetização. Explica um pouquinho o teor desse guia para a gente. Tá, Cris. Então, assim, acho que o ponto de partida, né, são as pessoas com deficiência, né? Como tornar a comunicação, as informações todas acessíveis a pessoas com deficiência intelectual, né? Foi meu ponto de partida, porque a minha filha tem síndrome de Down, de uma maneira que ela entendesse, né, e pudesse exercer seus direitos. Mas aí eu fui pensando, né, gente, nós estamos no Brasil, o Brasil tem pelo menos 30% de analfabetos funcionais, fora as pessoas que leem um texto e não entendem, fora as pessoas que têm dificuldade de achar as coisas na internet, de preencher formulário, né, como você falou, o nosso juridiquês, muito pouca gente, né, brasileira consegue entender o que a gente publica, né, escreve, fala. Então, eu comecei a me interessar pelo Easy Read, que no exterior é a leitura fácil, foi traduzido em Portugal, que é a linguagem para pessoas com deficiência intelectual. Me interessei por isso, porque sou jornalista, comecei a escrever de uma maneira que a minha filha em casa entendesse,
né? E comecei a usar imagens também, que o Easy Read, né, essa leitura fácil, diz para usar imagens. E aí eu descobri um outro movimento que existe, que se chama Clear Language, que é linguagem clara, e que não é uma linguagem para pessoas com deficiência intelectual, é uma linguagem da cidadania, uma linguagem mais simples para as pessoas entenderem, e só diz respeito a texto, não usa imagens, né? E é um movimento de funcionários públicos nos Estados Unidos, já tem na Inglaterra, aqui na América do Sul a gente tem a Colômbia já utilizando. E eu encontrei com uma jornalista que eu conhecia, que era amiga de um amigo, que estava já trabalhando com isso. A Heloísa Fischer, ela é a pessoa referência aqui no Brasil em linguagem clara, né, que depois mudou esse nome clara para simples, né, e, na verdade, são dois movimentos paralelos, mas que no Brasil acho que tem tudo a ver, unir as duas coisas, né? Inclusive porque a gente está nessa era do meme e da imagem por WhatsApp, a gente se comunica muito visualmente aqui no Brasil, cada vez mais, só que informações falsas, né? Como a gente não sabe o que é o correto, a gente recebe aquilo e acha, né, acaba caindo na desinformação. Então, por isso, mais do que tudo, é que é tão importante que os órgãos, né, as autoridades públicas tenham essa informação de maneira simples. E o mais importante é que você escreva um manual, ou uma lei, e que a pessoa que aquela lei se destina entenda aquilo. Então, eu comecei a ver, assim, departamentos de comunicação de ministérios que publicavam um guia sobre o BPC e que não se interessavam em mostrar aquele guia para uma pessoa que recebia o BPC, né, para saber se ela estava entendendo aquilo ou não. Então, assim, é muito importante que a comunicação chegue no destino dela. E voltando para as pessoas com deficiência, né? Não são só as pessoas com deficiência intelectual, porque a gente sabe que as pessoas com deficiência, né, 80% deles estão abaixo da linha da pobreza. Então, tem muito pouco acesso à informação e à educação. Então, antes de traduzir por Libras, antes de passar para o Braille, a informação tem que ser em linguagem simples, né? Eu quero até fazer uma parte, porque eu tomei uma bronca sua, claro, uma bronca construtiva, eu adoro tomar bronca construtivas, porque a gente só cresce. Eu fiz um post falando da Central de Libras, e você virou e falou assim, muda essa linguagem que você está explicando sobre a Central de Libras, que você está falando, você precisa atingir um público X que não vai entender o que você está falando. E eu achei ótimo, fui lá, mudei, e você ainda me deu parabéns depois, eu gostei. Cris, a gente tem que ficar se policiando, né? Ainda mais você que, né, advogada, o pessoal da área do direito. Então, assim, aí eu ia conversar com essas pessoas que escreviam os guias e eles falavam, poxa, mas o texto que eu estou escrevendo aqui é com base na lei lá que passou no Congresso, na Câmara. Então, tem que começar simples lá, né? Inclusive, no ano passado, a gente fez na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara um seminário sobre linguagem simples e conseguimos emplacar um projeto de lei da deputada Érica Cocai e do deputado Pedro Augusto Bezerra, o PL 6256, que é exatamente sobre isso, institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades de administração pública direta e indireta. Precisamos lutar para esse PL, né, virar lei e atingir o Brasil inteiro, né? Ótimo. Incluindo as delegacias de polícia também. Incluindo tudo, né? E deixa eu falar, então, como que começou, qual foi o nosso primeiro produto em linguagem simples. Foi esse aqui. Cartilha de novo, né? Inspirado na minha filha, eu quis fazer um guia, né? Um manual, onde ela entendesse o que era o abuso sexual e como se prevenir, como se livrar dele, como avisar uma pessoa de que ela tinha sofrido um abuso sexual. E eu fiz uma coisa para ela, para minha filha.
Então, tem tem frases curtas, tem... Depois vocês podem baixar lá no eumeprotejo.com. Ele é todo ilustrado, né? E quando eu mostrei isso para psicólogos, para pessoas que trabalham com deficiência não, com crianças que sofrem abuso, com jovens, adolescentes, eles falaram: Patrícia, eu nunca vi nada parecido. Vamos fazer uma coisa que seja para todo mundo, né? E aí nasceu o Eu Me Protejo. É. Então, o que é? Ao invés da gente fingir que abuso sexual infantil não existe, a gente se antecipa e fala: ó, meu filho, minha filha, se alguma pessoa chegar a tocar em você aqui e ali, você faz isso, isso, isso. Né? E falando as palavras, não usando metáforas, guarde bem o seu tesourinho. Criança não entende isso, tem que ser concreto, tem que ter as ilustrações. E, assim, a gente formou um grupo de mais de 50 pessoas, entre psicólogas, educadoras, pessoas com e sem deficiência, que disseram assim: nossa, mas é muito mais fácil você falar mostrando as figuras, inclusive na hora da denúncia. Porque você tem muitas pessoas com deficiência e você tem crianças pequenas sofrendo abuso, e se ela vê uma figura como essa, ela entende. E ela não só entende, como ela pode apontar e dizer: ó, fizeram isso comigo. Né? Então, assim, é muito importante, como você estava falando, a comunicação, que a comunicação chegue, por exemplo, nas delegacias de polícia, na abordagem dos policiais. Outro dia mesmo teve um rapaz surdo, né, que, como ele era surdo, ele não entendia o que os policiais estavam falando com ele, menino negro, né, que foi morto na rua por policiais, por falta de comunicação. Sim. E isso, por falta de treinamento, por falta de entendimento desses policiais, de que o menino poderia ser surdo, de que maneira se comunicar com ele. Então, se uma menina ou uma adolescente surda chega numa delegacia de polícia, como é que ela vai denunciar um abuso que ela sofreu? Primeiro, nem sabe o que é abuso, nem sabe que está sendo abusada. Porque as pessoas com deficiência, né, os jovens, crianças e até adultos, estão acostumados a receber essa atenção especial das pessoas tocarem nas partes íntimas dela, muitas vezes, né, que não consegue se lavar, se limpar e ir no banheiro sozinho. Como é que você distingue o que é um toque de abuso e o que é um toque de cuidado? Então, isso tudo está nessa cartilha e tem que ser dito de um jeito que a pessoa possa entender. Né? Daí a importância da linguagem simples, das ilustrações que sejam explicativas, né? Sim. Mas sem ser infantilizada. Essa cartilha, por exemplo, ela é para crianças, mas a linguagem não é infantilizada. E a linguagem simples, ela tem que ser seca, sem adjetivos, direto ao ponto. Se você nota na cartilha, cada informação, cada ideia é numa página diferente. Aqui, por exemplo, né? Se alguma coisa aconteceu com você, o que você fala? Perigo, eu caio fora, devo correr e gritar: não, socorro. Agora, e uma pessoa que não fala? Ela não vai gritar socorro. Então, eu faço sinal com a mão de pare, eu balanço a cabeça, eu dou um empurrão. É muito importante você prever as situações, né, e colocar aquilo no papel. Por isso que essa parte que eu estava falando da validação, né, a história do BPC, você voltar com essa cartilha, né, e a gente teve 50 pessoas maravilhosas que estavam juntos nesse grupo, gente que eu nem conheço, e que traziam para as suas clínicas, para os seus filhos, para as suas escolas, e diziam: não, vou mudar aquilo, essa palavra aqui, não, outra sim. E a gente teve discussões, né, Cris, porque hoje em dia a gente está num momento delicado no Brasil. Sim. E as pessoas são muito conservadoras. Então, uma dúvida que a gente tinha era: vamos botar os bonequinhos vestidos ou despidos? Né? Vamos falar os nomes de verdade? Sim, vamos. Eles têm que saber, todo mundo tem que saber.
para poder se proteger, né? E é o que a gente fala, é o melhor carinho que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho é educar ele para ele próprio se proteger, né? Inclusive, no caso de meninas, né, que depois vão crescer, vão saber que o corpo é delas, não vão deixar nenhum namorado bater, nem ninguém abusar delas, né? Você, inclusive, pode prevenir feminicídio dessa maneira, desde pequenininho. Sim. Oi, tá ouvindo? Agora tô. É que ficou, acho que deu um atraso na fala, no som. E, inclusive, tem um curso muito interessante que teve aqui em Santos sobre sexologia forense, que fala sobre essa questão da identificação do abuso, que ela é muito... a linha é muito tênue, porque a criança, ela está acostumada a receber carinho, né? Como você falou. A criança com deficiência, ela não vai saber identificar se ela está recebendo um carinho, porque tudo que não dói é carinho, né? No caso, foi o que explicaram no curso, e o que dói aí pode até começar a reconhecer como algo que incomoda. Mas se a pessoa, né, o abusador tá fazendo carinho em partes íntimas, ela não vai identificar que aquilo é uma violência. Ela vai identificar como carinho se ela não tiver a devida orientação, né? Porque acontecendo um carinho. Então, essa questão de identificar os locais que pode fazer carinho é muito importante, principalmente para essas crianças e jovens não verbais, né? E para criança pequena também, né? Se você fala, se o pai fala, se a mãe fala, aquela autoridade não deixa nenhum adulto tocar aqui, aqui, aqui. Essas são suas partes íntimas. Vagina, peito, bunda e boca. Não deixa nenhum adulto tocar. Pronto, acabou. A criança não vai, né? Você não está falando de sexualidade, a criança não vai ficar fazendo pergunta. É uma questão de segurança, é uma questão da criança, a própria criança aprender a se proteger. Proteger seu corpo. Sim. Antes de mais, esquece sexo. É uma questão de violência contra o corpo da criança, que ela tem a necessidade, ela tem o direito de saber o que pode acontecer com ela. Exatamente. Muito, muito bom isso, né? E, inclusive, de novo está saindo o som. Ei, tô aqui. Pronto, voltou. Voltou. Eu não sei se é só comigo ou se é com todo mundo. No Instagram tá bom o som também? No Instagram tá ok. Tá. O que eu ia falar também em relação às delegacias de polícia é que a última conferência aqui do CONDEF, desculpa, a última conferência do municipal do Conselho da Pessoa com Deficiência em Santos lançou uma proposta, né? Finalmente chegamos a um consenso de que deveria ter uma delegacia especializada para atendimento de pessoas com deficiência, desde a infância até a fase adulta. E, no caso, a gente até demorou muito para chegar nesse consenso, porque a gente queria capacitar todas as delegacias de início, que é certo, né? Mas a gente hoje pensa que dá para fazer do micro para o macro e dá para ir educando conforme um primeiro piloto, né? Concreto. E aí, no caso, eu fui atrás disso com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, com o meu secretário, Carlos Mota, para a gente poder pensar em instalar isso aqui em Santos, mas de uma maneira com capacitação, né? Não adianta pegar o espaço físico e fingir que aquilo está funcionando, porque realmente não existe preparação. Quando a gente foi realmente conversar, chegou perto mesmo, eu visitei, inclusive, todas as delegacias de polícias de Santos, porque o delegado, o chefe do DEM Interseis, ficou muito empolgado com a ideia, mas ele não pensou em fazer a delegacia de polícia, pensou sim em fazer um núcleo de atendimento dentro de alguma delegacia já existente para pessoas com deficiência, para atendimentos da pessoa com deficiência, assim como hoje a gente tem a delegacia da mulher, do idoso, porque existe uma lei específica, né, que a gente precisa observar. E porque ele achou que, como seria de iniciativa estadual, demoraria muito tempo para a gente conseguir implantar isso na cidade. Então, poderíamos começar com um núcleo, né, de atendimento.
E aí, no caso, eu percebi o quanto não existia conhecimento nenhum. Eu, inclusive, dei uma convenção para o delegado-chefe, que ficou muito feliz até de ver que, nossa, até se assemelha algumas leis com o Estatuto do Idoso, que já existe, e foi se familiarizando, mas realmente as pessoas não sabem nada em relação ao crime de discriminação, de violência contra pessoas com deficiência. E outra coisa que foi preocupante nesse momento de pandemia, Paty, é que o BO online estadual, ele não tinha o campo de preenchimento, no caso da violência, para mulher com deficiência, né? Ainda não tinha sido atualizado, né? Exatamente. E isso é muito preocupante porque a subnotificação aumenta. Conforme o índice de violência no momento de isolamento aumentou, então, com certeza, contra a mulher com deficiência também aumentou e a gente continua sem ter essa estatística. Isso é muito preocupante, né? Com certeza. Muitas famílias, muitos pais perdendo a cabeça em casa, né? Porque não é fácil, a gente sabe. E você não tem nem a escola, né? Porque normalmente essas denúncias, né, ocorrem na escola. A professora nota alguma coisa, às vezes encaminha para o conselho tutelar, e você não está tendo nada dessa rede, né? Então, quantos casos a gente vai ficar sem saber, né? O volta e meia aparece um que se suicida, né? Ou aparece morto. É muito triste e muito sério, né? Enfim, mas faz parte da invisibilidade da pessoa com deficiência, né? E essa história a questão da abordagem policial na rua, né? Como eu estava falando no caso do rapaz surdo. Por exemplo, se tem numa estrada um carro parado, né? Se o rapaz, a moça usa um andador, né? Vira para trás para pegar, sei lá, a bengala, o policial vai achar que ela está querendo pegar a arma. Quer dizer, todas essas coisas têm que ser ditas, né? Tem que ter uma formação para preparar, né, esse policial para abordar qualquer pessoa, né? Pessoas que tremem, né? Que tem déficit de atenção, questões neurológicas, pessoas com autismo, né? Então, tudo isso tem que ser falado, essas pessoas existem, né? E tem que haver um preparo do agente público sempre para reconhecer e para poder atender. Sim, a gente começou antes da pandemia, através foi uma abertura que a gente fez com o Dr. Joelson Dias, presidente da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência, da OAB, né? Sobre realmente o atendimento para os agentes públicos, né? Para os servidores, conselho tutelar, enfim, todas as pessoas que fazem atendimento ao público, né? Então, precisa ter esse acesso sobre as pessoas com deficiência também, sobre o atendimento das pessoas com deficiência, que infelizmente acabou não indo adiante por conta de todas essas circunstâncias, mas a gente já tinha agendado algumas palestras futuras para envolver esse público que faz o atendimento e capacitar através de uma cartilha. E você falou que existe, né? Você está escrevendo sobre isso, né? Eu estou colaborando para um curso da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que vai formar justamente para atendimento de mulheres, né, em delegacias. Porque em São Paulo já existe, né, a delegacia especializada em pessoas com deficiência, e esse atendimento vai ser dirigido especialmente para mulheres com deficiência. Ótimo, muito bom. E em relação a, mais um pouquinho voltando do Eu Me Protejo, né, que a gente está falando de criança, adolescente, a gente vai disponibilizar essa cartilha no portal da prefeitura, a gente está criando um canal, inclusive, só com informações de relevância para pessoas com deficiência, não só para pessoas com deficiência, mas, no caso, a minha coordenadoria, né, está se debruçando nisso, junto à Secretaria de Comunicação, e pretende também fazer mais campanhas, né, então você está super convidada a participar conosco, da gente amarrar isso aqui na nossa cidade, porque eu acho que
primordial, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa se unir, agregar valores, agregar conhecimento e passar essa informação de forma acessível, que é o mais importante, né? E a gente vê que isso está crescendo, felizmente está crescendo, né? Esses movimentos que estão eles estão se movimentando mesmo, né? Sem ser redundante, para fazer acessibilidade em todos os aspectos. A gente está vendo isso agora nas lives, né? Eu estava até incomodada porque eu não tinha recurso humano mesmo, eu não tinha capacidade ainda de fazer um bate-papo aqui com mais de 2 janelas. Então, eu fiquei dias pesquisando, né? Isso não é uma coisa assim que seja a última coisa mais difícil do mundo, né? Mas a gente mesmo está se vendo como pessoas que precisam do acesso, né? Para passar essa informação que a gente quer passar. E isso é muito importante, né? A gente tem que falar a gente fala em linguagem simples, a gente fala em romper padrões de informação, né? Não é só aquilo que está escrito. E aí também olhar para a pessoa que está do outro lado, que está informando, que está passando essa informação, né? Que está podendo saber se ela está realmente passando essa informação, se ela tem noção do que é aquela informação. Então, tudo isso faz parte da linguagem simples de qualquer pessoa. Acho que todas as relações pessoais precisam da linguagem simples, né? Prover maneira de pessoa conseguir se comunicar. Isso é muito importante. Olha só, você falando isso dentro da cartilha de leitura simples, as informações de utilidade pública, o objetivo é que a pessoa encontre o que precisa, entenda o que encontra e use o que encontrar para atender às suas necessidades. É simples, né? Então, por exemplo, você pega um idoso que não tem familiaridade com o computador, por exemplo, dá uma busca não sei aonde, vai fazer o imposto de renda. Sabe, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa que essas ferramentas sejam mais simples, né? Sejam mais acessíveis, e dessa maneira, na verdade, você acaba economizando, porque não vai encher a caixa lá da ouvidoria, não estou conseguindo achar, né? Você não vai precisar de pessoas no telefone para tirar dúvidas. Quanto mais a informação simples estiver disponível, menos pessoas, né, em volta você precisa para solucionar aquele problema de comunicação. Exatamente. Né? Agora, mais autonomia. Exatamente. Além de você dar mais autonomia às pessoas, elas gastam menos tempo, né? Agora, também é importante dizer que simples não é simplista. Aquela informação, depois, né, ela tem que ser validada pelo consumidor, vamos dizer assim, né, pela pessoa que vai consumi-la, e ela tem que ser validada também pelo técnico que elaborou lá ela, né, enfim, se era uma cartilha super técnica, ela tem que dizer tudo aquilo que é importante, né, porque senão, para que você vai ter, né, as questões mais importantes, elas têm que estar lá. Então, dá muito mais trabalho, né, parece, você escrever de maneira simples, dá muito mais trabalho você falar de uma maneira que as pessoas entendam com menos palavras. Entendi. É isso aí. E já existe algum desenho assim que você possa passar para a gente sobre isso que você está escrevendo de capacitação para agentes policiais, que é algo que nos interessa muito aqui na cidade? Isso faz parte desse curso que eu estou ajudando. Enfim, você é professora da secretaria, do curso que a secretaria está aprontando, né? Depois eu passo para você o material. Ótimo. Aqui no guia, eu dou várias dicas de como escrever de maneira simples, né? Então, eu falo de quem que é, para quem que é, como é que surgiu, né? Como fazer. E aí depois tem dicas de construção de texto, de tipo de letra, as imagens, como usar as imagens, e tem alguns esquemas também, o mapa conceitual, né, que ajuda a pessoa a entender, o quadro comparativo também, para você entender melhor uma coisa que você explicou, os infográficos, que a gente vê muito por aí, né?
E são todos recursos, né? Ainda mais hoje que a gente tem acesso digital, cada vez mais pessoas têm facilidade de fazer isso com o aplicativo, né? No próprio PowerPoint, de uma maneira que, né, você bata o olho e você entenda, né? De uma primeira sentada, você leu aquele texto, entendi. Ótimo. E, Paty, em relação a essa questão da letras e imagens, ilustração, para chegar ao maior número de pessoas, né? Principalmente as que têm alguma dificuldade de comunicação e de compreensão de texto, que é muito importante. Nesse caso da cartilha, né, a gente deu uma ideia por página, né? Em documentos maiores, você pode separar por boxes, né, por quadradinhos, ou com fios, né, como eu fiz aqui no caso da cartilha, para separar as ideias, né, para não misturar. E muita gente que é disléxica, né, pessoas com déficit de atenção, com autismo, que não conseguem, né, então o espaçamento, por exemplo, entre uma linha e outra, né, o tipo de letra, as letras que não tem, sans serif, que chama, porque sem aquelas voltinhas, assim, a Times New Roman, né, aquela que tem, por exemplo, não é boa a Arial, Helvética, são as letras mais simples, né, o tamanho da letra ser maior, e especialmente, né, não usar sempre a voz ativa, usar falando com a pessoa, né, e não a organização da... Então, assim, você sempre trazer para o mais coloquial mesmo, como se você estivesse explicando uma coisa para alguém com palavras, né? E isso vai levar que a pessoa entenda e ela, como você falou, se apodere, né, daquela informação e que não precise mais dos outros, e isso é um direito, né? Eu começo assim, né, dizendo que é um direito, está no artigo 9 da Convenção, né? Os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação, à comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação. Então, está aqui. Os Estados-partes têm que se virar. Está na lei, a gente não está inventando nada, né? Só que essa informação não está chegando de uma maneira que as pessoas entendam. E, como eu falei, não só para as pessoas com deficiência, como para a maior parte da população, se a gente, né? A gente fica falando, não, o problema do Brasil é a educação, o problema do país é educação. Só que, daqui que resolva esse problema, as pessoas vão ficar sem informação? Não, a gente tem que, né, para que todo mundo entenda. Porque aí vai entender quem fez o pós-doutorado e quem não terminou o ensino fundamental. Né? Não é a pessoa que tem que entender, na verdade. Na verdade, não é só essa pessoa que tem que entender. É a população em geral. A gente tem 30%, né, de pessoas não alfabetizadas. Isso, fora aqueles que, assim, são alfabetizadas, leem textos, mas não conseguem interpretar textos mais difíceis. Né? Aí também que entra a linguagem simples. Se você não coloca, né, um subjuntivo, né, inverte a ordem, põe milhões de palavras, a pessoa não entende, a pessoa não sabe o que é aquela palavra, ela empaca ali. Né? Ela olha, gente, essa palavra que está aqui, eu não entendi o que está escrito. E também tem a questão de intimidar as pessoas que não sabem ler bem. Né? Se você vê uma palavra lá toda empolada, não vou nem gastar meu tempo de ler isso, que eu não vou entender. Exatamente. E aí ela acaba deixando até de ter conhecimento do que ela tem direito. Né? Ela não consegue nem alcançar aos próprios direitos. Né? Isso é triste, acaba que a pessoa não tem acesso e ela vai viver naquela ignorância, entre aspas. É uma barreira que a gente coloca lá, né? Por conta dessa barreira. Uma barreira intelectual. Barreira comunicacional também, né? Não é? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente fala em barreiras, a gente fala em barreiras externas, em impedimento. Quando a gente fala em deficiência, se a gente não enfrenta barreiras,
a gente não vê nenhuma forma da pessoa não poder ter acesso pleno em igualdade de condições. Né? Se ela tem, por exemplo, uma deficiência intelectual, mas ela tem acesso a uma cartilha como essa, ela não tem, ela não enfrentando barreiras, não é a deficiência dela que vai impedir dela ter acesso àquela informação. Exatamente. Mas é um caminho longo, né? Mas que bom que você está aí na secretaria, trilhando. E que bom que você está já com esse trabalho, para a gente poder já ter isso praticamente não, pronto, só para aplicar. Tem que usar, todo mundo divulgando para a gente, né, melhorar a maneira como a gente se comunica. Sim, com certeza. E aí, falando só um pouquinho mais sobre essa questão de como surgiu tudo isso, né? Você falou que a cartilha veio através de uma necessidade que você teve de informar a Amanda. A Amanda, ela é verbal? Ela fala poucas palavras, ela entende, né? Inclusive, ela entende 3 línguas, ela lê em 3 línguas, mas ela se comunica pouco. E coisas muito abstratas é difícil para ela. Então, ela se baseia muito em imagens, né? Para entender as coisas. Aí eu comecei a construir assim, o que ela precisa aprender? Isso, isso, isso. Peguei imagens da internet mesmo e fiz esse livrinho. Daí foi no ano passado, no Dia Internacional da Síndrome de Down, eu fui na PAI aqui do DF, eles me convidaram para fazer uma palestra, eu apresentei a cartilha. E todo mundo adorou, assim, as pessoas aplaudiram, né? Porque tinha tanto os profissionais que trabalhavam lá, quanto pais e quanto as próprias pessoas, né? Com diferentes tipos de deficiência. E, bom, falar de um assunto, né? Como o abuso sexual, acho que nunca ninguém tinha falado disso lá, ou pelo menos não dessa maneira, né? Com todo mundo participando. E, no final, uma psicóloga que estava na plateia veio falar comigo, a Neuza, ela é uma das coautoras da cartilha, e ela falou, nossa, isso daqui serve para a minha escola, por favor, eu quero, me dá agora. Né? Então, eu passei o PDF para ela e ela começou a usar, e ela me dava os feedbacks, isso aqui não, a menininha apontou, descobri 2 abusos com a cartilha hoje. Olha. Desse jeito. Né? Bacana, entre aspas, né? Bacana porque... Não, que bom, né? Que bom que foi um instrumento, né? Mas aí a gente vê o quanto... Mas aí a gente percebe o quanto existe uma subnotificação. O quanto... Com certeza. Isso não dúvida. De criança muito pequena, né, Cris? E assim, é difícil quando alguém pergunta assim, qual a estatística de violência contra crianças e adolescentes com deficiência no Brasil? Não temos. Qual a estatística no Estado? Não dá para ter uma estatística no município. Modificado. Tanto as famílias não querem, né? Eu ouvi relatos, né? Como eu estou nesse mundo agora, né? De professores, poxa, eu fiz tudo, tomei o depoimento da menina, levei na polícia, né? Chega lá, a família não quer, porque é um parente, às vezes é o pai. E aí, como é que você vai julgar? Porque né, se a mãe depende daquele pai que trabalha, que traz sustento, né? É muito cruel, né? Porque a gente não tem uma rede social que dê apoio a essas pessoas. Quer dizer, essa cartilha, infelizmente, é só uma perna, né? Sim. Você precisa de muitas outras. E isso no caso de mulheres com deficiência. A mulher com deficiência, por exemplo, física, né? Que depende do companheiro para tomar banho. Como é que ela vai fazer uma denúncia de abuso? Aonde que ela vai parar? Né? Então, assim, são questões muito mais profundas e que requerem uma rede de atendimento, né? Não é só a cartilha, né? A parte mais fácil. É verdade. Mas a gente precisa enfrentar, não adianta, né? Como a gente falou aqui no começo, fechar o olho, não vai acontecer. Não vai acontecer na minha família, abuso nenhum, não. Até que acontece, né? E a gente fica se sentindo culpado. Então, essa era uma coisa que eu tinha muito medo que acontecesse com a minha filha, né? Agora, se isso acontecer e ela não está livre, eu sei que pelo menos a informação ela tinha. Né? Eu sei que, pelo menos, ela vai poder contar para mim se isso acontecer. Ela vai poder apontar o dedo, né? E a gente vai atrás disso.
Mas cabe aos pais e cabe às famílias e também aos educadores, cabe à escola também. Isso daqui tem que estar dentro da escola, tem que estar dentro das igrejas, né? Nas escolinhas de domingo, de sábado, onde as crianças vão, né? Tem muito abuso que a gente sabe, né? De padres, de pastores, de educadores físicos. Quanta história que a gente usa, que a gente ouve, né? Dentro de escola especial, dentro de escola regular. Então, assim, não é algo que a gente vai fechar o olho e vai desaparecer. A gente tem que enfrentar esse problema, né? Ao invés de quando vê aquela matéria, criança, né, abusada, assassinada, ai que horror, ai meu Deus. Sabe? Vamos fazer alguma coisa. Não adianta a gente chorar depois, né? O importante hoje é o enfrentamento e que as pessoas, né, se inibam até cada vez mais de cometer esses crimes. Elas... E educação para prevenção sempre, Cris. Porque isso, assim, aí eu comecei a me interessar depois dessa história da PAI, né? E fui a palestras, né? Tem o dia do enfrentamento contra a violência, né? A criança e adolescentes e tal, aqui em Brasília, na PGR, cheio de, né, doutores e juízes e promotores, né? Só que ninguém falava de prevenção, que é o mais básico, né? Que é o que você pode fazer. Só falavam de escuta, né? Das delegacias. Gente, mas o mais fundamental é que isso esteja nas escolas, né? Porque, assim, se você está numa família que o pai ou a mãe é abusadora, não é de lá que vai sair a formação, a educação para prevenção. Então, tem que estar em todas as escolas. E os professores também têm que ser formados para reconhecerem caso as crianças passem por alguma situação de abuso. Sim. Aqui em Santos tem uma professora que faz, ela até escreveu um livro, um livro lúdico, né? E ela faz um trabalho bem legal em relação a isso, minha xará, Cristiane, e aqui no Seduc. A gente tem uma equipe muito engajada em Santos. A questão é como a gente vai expandir isso, né? Como que a gente vai envolver as pessoas nesse momento de pandemia, que é a maior preocupação, como você falou, não tem a rede de apoio, as crianças estão só dentro de casa, né? Então precisa realmente ter um canal de comunicação e de acesso à informação mesmo. E aí, Eu Me Protejo, tem o WhatsApp, né? Falar. No Eu Me Protejo, eumeprotejo.com, né? Tem lá um botão que você clica e cai no WhatsApp. Inclusive, adolescente, qualquer um pode clicar lá. E aí você pode falar qual é a sua denúncia, pode escrever, pode mandar um vídeo, né? Porque, por exemplo, tudo bem, sofri um abuso, diz que 100. Aí chega lá no formulário, é violência contra idoso, é violência, sabe? Como é que uma criança, um adolescente, uma pessoa com deficiência vai conseguir identificar isso? Então, diz que 100 também tem que ser melhorado. Que bom que agora tem aplicativo, né? Está cada vez mais acessível. Não sei se já está funcionando o Libras, mas ia ter Libras também. Mas a gente precisa ter meios muito fáceis, né? Dessa pessoa poder denunciar, né? Achei ótima aquela campanha do X, né? Para a violência doméstica, né? Para as mulheres na farmácia. Quer dizer, todos os canais são válidos. Quanto mais os vizinhos, né? Que ouvirem alguma coisa, denunciarem, ótimo. Importante dizer, Cris, que se você faz uma denúncia no Disque 100, você não precisa dar seu nome. Você pode, sabe, se você estou com medo de depois sofrer retaliação de alguém, meu vizinho me olhar torto, embora eu não tenha certeza de que aquilo é um abuso ou não, né? Então, as autoridades vão lá checar, mas você não precisa dizer que foi você que fez aquilo, né? E, inclusive, mais uma coisa para a gente falar, pessoas, às vezes, com deficiência, né, crianças e adultos, né, com autismo, nessa pandemia, às vezes vão gritar, vão correr, vão parecer que estão sendo agredidos e não estão. Né? É outra coisa que as pessoas têm que saber, né? O vizinho não vai denunciar. Claro que, né, se realmente podem ser também vítimas de violência, mas isso pode acontecer, né?
A minha filha está tocando bateria aqui até tarde. Isso também é recorrente, né? Alguns vizinhos, eles não sabem identificar o que está acontecendo, acabam fazendo denúncia, fazendo reclamação de barulho. Isso também é um outro viés aí que a gente vem sabendo que está acontecendo também, a falta de tolerância quando o vizinho tem algum transtorno, né, psicossocial, mental, enfim. Isso aí também é uma preocupação. Mas, então, é isso. Vamos falar um pouquinho só mais do guia. Fala um pouquinho sobre o conteúdo dele, como a gente pode acessar, quais são as formas de acessibilidade. Tá. Ele está na página do Movimento Down, movimentodown.org.br, a carinha dele. Ele está em texto na página e também está em PDF. O PDF você pode baixar, mandar por WhatsApp. As fotos estão descritas, né, no site. Assim, tem algumas curiosidades, quando que começou, né, esse movimento do Easy Read, né? É uma coisa mais ou menos recente, né? O primeiro livro em linguagem simples foi na Suécia, em 1968, né? Depois, a primeira sentença judicial em linguagem simples foi em 2013, no México. É importante falar isso também. Tem alguns guias, tem um guia da Federação Internacional da Associação de Bibliotecários, e tem um guia da Inclusion Europe, que é uma organização de pessoas com deficiência intelectual também. Só que eu peguei coisas desse guia, peguei coisas do Desenho Universal, Universal Design for Learning, Desenho Universal para Aprendizagem, também coloquei nesse guia, coisas da linguagem clara, né, do Plain Language, também coloquei nesse guia. E aí depois eu falo de construção de texto, né, falo do quanto a validação, né, esses grupos que são os que vão ser os usuários, né, que vão usar esse material, quanto é importante, de preferência, junto com você, eles construam o texto, né, e as imagens, mas se não, depois estiver pronto, que seja testado, né, para depois voltar para fazer qualquer ajuste. Descrevo mais ou menos como que as imagens têm que ser, né, tamanho de letra, espaçamento, cores, né, sempre tomar cuidado com letra escura, no fundo escuro, que ninguém consegue ler, né. Normalmente, se você bota assim, longe para ler, entendi, né, aí tá claro, realmente, daí pensando também nas pessoas com baixa visão, né, e aí falo desses quadros comparativos, dou uma série de outras fontes, né, para quem se interessar em aprender mais sobre isso. É uma área nova, né, assim, esse é um guia prático, ele não é uma pesquisa acadêmica, né, tem muita gente boa que está pesquisando isso lá no Rio Grande do Sul, aí mesmo em São Paulo. Tem vários acadêmicos dessa área, mas eu quis fazer uma coisa fácil de usar e que fosse para todos, não fosse apenas para pessoas com deficiência intelectual, mas que vão pegar esse guia, mandar para as assessorias de comunicação dos órgãos públicos, para os jornais, né, para todos os jornalistas, para todo mundo que escreve, né, que produz conteúdo, que produz informação. É importante saber de tudo isso e fazer com que a mensagem passe mais clara, né, de forma inteira, para a gente não ser vítima de desinformação, de fake news, né, para ninguém ser. É isso aí. E ter o nosso senso crítico aflorado também, né? Porque nem tudo que a gente lê é verdade. A gente tem que fazer um manual de alfabetização digital também. É verdade. Vem aí. É um outro capítulo, mas eu acho que é uma extensão de tudo que você está falando. A minha filha está escrevendo sobre isso. O TCC dela, ela é designer, né? Vai se formar. O TCC dela é sobre fake news e design. Eu vi um vídeo que você mandou, sensacional. E aí, você falando nisso agora, eu entendo que a gente precisa usar isso quando a gente for fazer, que nem essa jornada com os autodefensores, que a gente está vendo acontecer, a gente tem que usar
a linguagem simples, a desinterdição, né? Porque hoje a gente tem uma nova lei e a gente precisa analisar realmente até onde a gente pode entender o que as pessoas com deficiência intelectual querem nos passar e até onde o juiz também pode se comunicar. Então, são várias coisas aí que a gente pode pensar na avaliação biopsicossocial, a linguagem simples é muito importante. Aí ele entra também a comunicação alternativa, né, que a gente começou a falar, e hoje em dia você tem aplicativos gratuitos, né, para você usar e para as pessoas poderem se comunicar. Ó, aqui tem... não está entrando. Enfim, tem gente que chama de PECs, mas são Picture Exchange, você se comunicar por imagens, né? É muito usado entre pessoas com autismo. Aqui no Brasil está começando a chegar, mas é muito importante, né? Saíram, inclusive, agora na pandemia, 2 mapas visuais para pessoas que não se comunicassem, né, usarem nos hospitais, por exemplo, né, febre e tal, você aponta, não precisa necessariamente ler nem falar, mas só a partir das imagens você pode se comunicar. Essa cartilha, inclusive, eu não sei se é a mesma que você está falando, mas eu compartilhei com a Secretaria Municipal de Saúde. Tem 2 mapas, tem um feito pelo pessoal da Assistiva, lá do Rio Grande do Sul, com a UFRGS, e tem um outro da UFRJ, que é da Miriam Pelosi, que é terapeuta ocupacional, trabalha com comunicação alternativa, do Rio de Janeiro. São 2 muito bons para usar nas situações de hospitalização. Ou em outras situações também, né, de doença, né, para pessoas não verbais. A gente hoje tem a questão do isolamento hospitalar, no caso de Covid, né? E aí, agora tem uma nota técnica estadual aqui em São Paulo, dizendo sobre a permissão, a autorização, né? A flexibilização da entrada da pessoa, do acompanhante da pessoa com deficiência que não tem condições de se comunicar, para poder acompanhar. É um risco, né, de contágio, mas é super necessário justamente por conta disso, né? Porque precisa ter essa comunicação efetiva. Mas isso está servindo muito para tudo. A gente caiu no Instagram porque a gente só tem 1 hora e eu não estava. Mas a gente continua aqui pelo Face. Mas isso é muito importante para as equipes de saúde hoje também, para elas se aproximarem um pouco mais dessa questão da linguagem em relação às pessoas com deficiência. Está sendo uma oportunidade, né? Por isso eu fiz questão de compartilhar essa cartilha aí com o pessoal da saúde mental, para poder, de repente, aderir. Paty, a gente já está em 1 hora de live, eu gostaria de ficar aqui com você, porque é uma delícia sempre te ouvir e saber tudo que você está aí criando e compartilhando, que é o mais importante. Acho que a gente precisa mesmo falar em compartilhamento, principalmente no período aí, falar em união, né, de esforços e ajudar as pessoas de alguma forma, à distância, né, que é o caso no momento. Então, quero te agradecer demais por todo o teu empenho, né, pela tua existência. Desde que a gente se conheceu, né, só colhemos bons frutos, né, dessa amizade por conta dos nossos filhos, e tem eu acho que tem um motivo sempre maior, né, da gente poder cada vez mais estar ajudando outras pessoas e ampliando essa rede. Então, eu quero só me despedir. Quero agradecer a nossa intérprete de Libras, Ana Lúcia, da Central de Libras, que colaborou aqui com a nossa live para torná-la mais acessível. E agradecer muito a tua presença, Paty, e você pode finalizar a nossa live. Tá, muito obrigada, Ana, também pela acessibilidade, por garantir aqui que todos tenham acesso. Cris, um super prazer, né? Como você falou, a gente se conhece desde que o Bernardo estava na barriga, fomos nos encontrar pessoalmente em Itabuna, eu te presenteei um livrinho com todas as leis relativas à pessoa com deficiência. Que bom que você abraçou, né, a nossa causa. Sim. E você também, nossa, né, virou
ativadora e depois conselheira do Movimento Down, e agora está aí na secretaria. Para a gente, nossa, não só uma honra, como um privilégio ter você onde você está. Eu tenho certeza que você vai construir muito ainda, né? Não só aí, como em outros lugares. Então, eu queria chamar para as pessoas entrarem no site do Eu Me Protejo, eumeprotejo.com. Isso aqui foi a minha tese de mestrado, www.eumeprotejo.com, em estudos da deficiência, e no site do Movimento Down, entrem lá e baixem a cartilha. A cartilha se chama Guia de Linguagem Simples, movimentodown.org.br. Um prazer, quando quiser, estou aqui. Obrigada, Paty, maravilhosa. Obrigada mesmo. Você foi uma das principais culpadas de eu estar hoje tão empenhada. Eu sei. Sabe, né? Por isso, a minha gratidão e meu orgulho de estar aqui com você hoje, numa primeira live acessível que eu consegui fazer. Muito bom estar aqui também. Beijo enorme, e vamos colaborar muito ainda. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau.